pessoal, tudo bem? Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como estão? Hoje vamos falar de um assunto muito importante, de como nos proteger espiritualmente, como vencer batalhas invisíveis. Nosso maior inimigo não é aquele que você está vendo, mas sim aquele que você não está vendo. Aquele que luta para te afastar do Senhor, aquele que luta contra a sua mente, aquele que luta contra a tua prosperidade e a tua família. Aquele inimigo que quase ninguém percebe, mas que você sente. Amém? Vamos orar pedindo para Deus direcionar esse assunto. Pai, no nome de Jesus, eu entro na Tua presença. Eu peço que o Senhor, meu Pai, assuma a direção e o controle daquilo que será ensinado aqui. Eu repreendo toda palavra que sair de mim mesma, que eu seja a boca do Senhor aqui para falar com aquele que está aí ouvindo, para aquele que quer mudança, para aquele que quer, meu Pai, uma solução. Eu peço que o Senhor assuma a direção e o controle de tudo, que esteja à frente, que o Senhor possa me usar para falar e trazer à existência aquilo que essa pessoa tanto tem buscado, o conhecimento necessário, a clareza necessária para vencer as suas batalhas diárias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa eu explicar algo para vocês. Todos estão em batalha, mesmo sem perceber. A batalha espiritual, ela não começa quando algo dá errado na sua vida, ou seja lá o que você esteja fazendo. Ela começa quando você decide viver segundo o propósito de Deus. Aí é que ela se intensifica. O apóstolo Paulo não escreve sobre a armadura para cristão fraco, mas para cristãos maduros que já entende que o inimigo não ataca quando quem está parado. O inimigo não vai atacar quem não quer lutar. Esse é um ponto. Esse soldado ele já está vencido. A guerra não é contra a pessoa, não é contra o seu marido, seu filho, sua esposa, não é contra o seu amigo, não é contra o seu patrão, não é contra o seu chefe. O ataque quase sempre começa na mente, nas emoções e nas decisões que você precisa tomar. A armadura de Deus, ela não é simbólica apenas, é a prática diária e é necessária. Não se trata de ter medo do diabo, mas da consciência espiritual. Em Efésios 6:11, diz assim, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Esse estar firmes é para quê? Não é para atacar, é para permanecer de pé, permanecer na posição. Vamos lá, nós vamos entender quais são essas armaduras e como que nós colocamos em prática esse tipo de revestimento espiritual. Porque eu preciso saber manusear a minha espada. Eu preciso saber manusear a palavra. Kellen, o que é essa espada? Essa espada é uma espada de verdade? Eu falei assim, não. Sabe qual é essa espada? É a palavra de Deus. O diabo, ele sempre vai usar a palavra de Deus contra você, contra a sua família. E você precisa combatê-lo com a palavra do Senhor. Para isso, você precisa conhecer a palavra do Senhor.
quando Jesus estava no deserto, que o diabo estava tentando ele, o diabo usou a palavra de Deus contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te desse penhasco e Deus dará ordem aos seus anjos para acampar ao seu redor. Olha só que maravilha. O diabo descrevendo a palavra de Deus para Jesus. Mas Jesus, sabendo a astúcia de Satanás, ele combateu Satanás com a própria palavra do Senhor, dizendo: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que forte isso. Talvez vocês não tenham noção do que é isso. Talvez você não tenha noção da profundidade disso. Sabe por quê? Porque uma das batalhas mais cerradas, difíceis de vencer, são as batalhas da mente. É as mentiras que Satanás te induz a pensar. Se você não combater o que ele está te induzindo a pensar, você vira uma presa fácil. Então, hoje eu quero ensinar como você proteger a sua fé, como você proteger a sua mente e proteger-se de forma espiritual. Amém? Vamos falar então, vamos entrar para a nossa reflexão aqui profunda. A gente vai aprofundar em cada armadura dessa, tá? Nós vamos falar em primeiro lugar sobre o cinto da verdade. O que é esse cinto da verdade? Isso se chama integridade que sustenta. Você precisa ser íntegro. Como assim? Efésios 6:14, a partir ali da parte B, o cinto ele sustenta a armadura, certo? Quando você às vezes tem uma calça, coloca um cinto, isso é para sustentar, segurar a calça. E o que acontece? O cinto da verdade. Sem a verdade, o resto todo cai. O resto todo desmorona. O que é? A verdade, ela precisa estar continuamente na sua boca. A verdade, ela precisa fazer parte da sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Você vai levar um tiro no pé, semente. Você vai levar um tiro no pé se você não pratica a verdade. Se você não pratica a integridade. O que é a verdade aqui? Não é só falar a verdade. Não é verdade está muito além do que simplesmente só dizer a verdade. Você precisa viver a palavra, viver alinhado entre o que você crê, entre o que você fala, entre o que você pratica. Vocês estão conseguindo entender? É muito mais do que simplesmente só dizer a verdade. A sua conduta, a sua fala de se portar deve mostrar o Deus que você serve. Mas como que eu vou aplicar isso na minha vida, certo? Como assim? Como que você vai aplicar isso? Não vivendo uma vida dupla. Não tendo duas caras. Não tendo duas personalidades. Como que você vai identificar se está sem o cinto da verdade? Tá, Kelly? Como que eu sei que eu não tenho o cinto? Como que eu sei que estou fora? Quando começo a justificar pecados pequenos, quando minto para mim mesma
quando sei o que Deus pede, mas escolho ignorar. Quando sei o que Deus pede, mas escolho ignorar. Dentro dessa nossa prática diária, para você praticar isso, o que você tem que fazer? Antes de decisões importantes, pergunte. Antes de tomar qualquer decisão importante, você deve perguntar: e se está alinhado com o que eu creio em Deus? E se está alinhado com o que eu creio em Deus? Se você não tem integridade, se você mente, você está sem o cinto da verdade. Tudo desmorona. Não entre em batalhas, em guerras, porque provavelmente você será derrotado, porque está faltando um item da sua armadura. E a armadura, ela precisa estar completa no nome de Jesus. Vamos para o segundo item, que é a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? É um coração protegido. O seu coração precisa estar protegido. Couraça é aquela parte de cima da armadura de um soldado. Aquilo é para proteger um dos órgãos mais importantes. O seu coração, ele precisa estar protegido. Em Efésios 6,14, continuando nessa parte do B, a couraça, ela protege os órgãos, os principais órgãos do seu corpo. Espiritualmente, ela protege o coração. E a justiça aqui é perfeição. A justiça aqui não é a perfeição. Eu falei errado aqui. Estou corrigindo. O Espírito Santo pediu para corrigir. Justiça aqui não é perfeição, mas a posição correta diante de Deus. Tá, mas como que eu aplico essa couraça de justiça na minha vida? Não tome decisões quando a sua paz for roubada. Kellen, como que eu identifico quando a minha paz foi roubada? Isso é fácil. Vamos lá? Agitação, você fica com agitação constante. Segundo, culpa excessiva. Terceiro, pressa sem direção. 4, emoções dominando a sua razão. Isso mostra nitidamente que a sua paz ela foi roubada. E você está sem a couraça da justiça. Tá, mas como que eu pratico isso então? Como que eu resolvo isso? Se perdeu a paz, dá pause. Espere, descanse, ore, espere novamente e reavalie. Decisão apressada quase sempre vem de um coração desprotegido. Coração desprotegido. Quando você toma decisão na pressa, sem medir as consequências ou pensar no que pode vir a acontecer, seu coração está desprotegido. Há uma falha na sua armadura espiritual e isso deixa você vulnerável. Amém? Vamos para o terceiro item, que é o calçado do Evangelho da Paz. O que significa esse calçado do Evangelho da Paz? Firmeza no caminho. Firmeza, sede firmes, sóbrios. O soldado, naquela época romano, não escorregava porque seus calçados eram firmes. Quando eles calçavam suas botas, amarravam,
eles não escorregavam, eles estavam preparados para ficar firme, de pé. O Evangelho da Paz não é a ausência de problema, quando muitos pensam, é estabilidade, mesmo em meio ao caos. Sabe aquele caos, quando tudo está desmoronando, sua vida fica de ponta cabeça? Você precisa ser firme quando esse tipo de situação chegar, porque ninguém está livre de passar por adversidades, mas Deus, ele também não nos livra dessas adversidades. Pode acontecer? Pode, mas eu quero dizer que Deus, ele vai dar no livramento dentro da própria situação, dentro do próprio problema. Então, vamos, como que eu aplicaria então essa questão do calçado do Evangelho da Paz na minha vida? O que seria um ponto forte? Não caminhar guiado por emoções momentâneas. Sabe aquela inconstância? Cada hora eu tô sentindo uma coisa, cada hora eu tô de um jeito. Quero algo agora, daqui a pouco eu quero outro. Como eu sei que estou escorregando espiritualmente? Como que você sabe que você já está desprotegida também? Reações impulsivas, palavras dos quais me arrependo depois, falo a palavra e depois eu me arrependo, mudanças de humor constante, mudança de humor constante. Isso mostra que você está com o seu calçado, está calçado de forma inapropriada. Antes de reagir, para você aplicar isso, respire e declare. Vocês precisam aprender a declarar a palavra do Senhor, a declarar aquilo que Ele já deixou na Bíblia como manual. Então, antes de reagir nessas decisões, eu escolho responder em paz. Eu escolho responder em paz, não de forma truculenta, mas em paz. Não reagir na carne, porque a carne quer bater de frente, a carne quer xingar, a carne quer confrontar. Mas eu mantenho o equilíbrio perfeito, até mesmo para responder. Kellen, é muito difícil fazer isso. Eu falo para você, é difícil fazer para quem não ama. É difícil obedecer para quem não ama. Isso aqui não é algo, essa armadura não é algo que você compra. Na verdade, quando você você aceita Jesus Cristo, passa a aceitá-lo como seu Senhor, o cristão, ele já é revestido com essas armaduras. Você precisa dessas armaduras para combater o que? Os ataques espirituais, dardos inflamados do inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra aquele inimigo invisível, aquele que você não está vendo. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Vamos para a nossa quarta armadura, que é o escudo da fé. Defesa contra os ataques na mente. Defesa contra os ataques na sua mente. Os dardos inflamados são pensamentos, acusações, medos e dúvidas. Dardos inflamados. Sabe aqueles dardos de brinquedo que você pega e acerta um alvo? Esses dardos inflamados é aqueles dardos que o diabo lança na sua mente, trazendo acusação para você, trazendo o medo e trazendo a dúvida. Por quê? O escudo não impede o ataque, mas impede o dano. O dano que esse ataque faz.
Como assim? Vamos para a nossa aplicação prática? Não negocie com pensamentos que contradizem a palavra do Senhor. Como identificar esses dados inflamados? Como que você vai saber que isso é um dardo? Quando? Você vai saber quando? Pensamentos repetitivos de medo. Pensamentos repetitivos de medo. Segundo, vozes internas de acusação. O diabo te acusando o tempo todo de coisas que você já foi perdoada, mas que ele insiste em trazer à realidade. Dúvidas sobre seu valor ou sobre o seu chamado. Você é amada, você tem o seu valor no reino. Começa uma crise de identidade. Tá, mas como que eu pratico? Quando o pensamento vier, responda em voz audível com a palavra. Fé não é sentir, fé é resistir. Fé é resistir. Resistir ao quê? Ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos à nossa quinta armadura de Efésios. Agora está em Efésios 17. Capacete da salvação. O que é esse capacete da salvação? É a sua mente guardada. O capacete protege a região da cabeça. É os seus pensamentos guardados. Quem controla a mente? Quem controla a mente, controla a vida. O capacete protege pensamento, identidade e esperança. Sabe por quê? Crente sem esperança já está morto na fé. Crente que não sonha já está morrendo na fé. Vamos lá. Não aceite pensamentos que neguem quem você é em Cristo. Como eu sei que a minha mente está vulnerável? Autodepreciação. Quando você começa com autodepreciação. Desânimo sem causa aparente. Falta de esperança. Aí é difícil. Falta de esperança. Como que você pratica isso? Declare sua identidade em Cristo todos os dias, mesmo sem sentir. Quem que é você em Cristo? Talvez você não sabe nem quem que você é em Cristo. Eu vou pegar aqui, na minha Bíblia. Quem que você é? Eu vou responder para você com a Bíblia. Vamos lá. Continuando aqui. Olha aqui, quem que você é? Nova criatura. Quem que você é em Cristo? Nova criação. Tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o que é? Filhos de Deus, mas todos quanto o receberam, deles o poder de fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Kelly, mas todos é filho de Deus? Não. Todos não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Os filhos, os que são dotados como filho, eles obedecem à palavra de Deus. É isso aqui, ó. Nem todos são filhos de Deus, aqui, Para você ser classificado como filho de Deus, você, olha o que está escrito. Mas todo, vamos lá.
mas todos quanto o receberam, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Nem todos são filhos, todos são criaturas. Os filhos, eles aceitam Jesus como seu Salvador, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Segue Ele e obedeces o caminho do Senhor. Aqui, ó. Aqui também, tá? Nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você aceita Jesus, desce as águas e você passa a ser chamado a Filho de Deus. O corpo de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Todos que aceitam Jesus passam a fazer parte do corpo do Senhor. O que vocês são também? Herdeiros. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Você passa a ser chamado de filho, você passa a pertencer ao corpo de Cristo e você passa a ser herdeiro do Senhor, herdeiro de cada promessa. Justificado, você é o que? Justificado e santificado. Justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é escolhido e selado. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E somos o que? Libertos. Portanto, se alguém está em Cristo, há liberdade da condenação. Porque somos o que? Libertos para libertar, curados para curar pessoas. Não se trata de você, não se trata de mim, mas se trata de um contexto em geral. Se trata do todo. A minha vida e a sua vida é para fazer com que pessoas enxerguem Deus em nós. Nós somos curados. Curados o quê? De enfermidades para curar outras pessoas. Nós somos curados na mente para curar outras pessoas que têm problemas na mente. Nós somos libertos dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios vícios, para libertar outras pessoas que não conseguem sair do pecado. Simples assim. É simples, né, Kellen? Simples, né, Kellen? É simples assim. Então, o capacete da salvação, você precisa guardar a sua mente, ok? Agora, nós vamos para o sexto. A sexta armadura, que é a espada do Espírito. A palavra na sua boca. A palavra de Deus precisa estar na sua boca. Assim como Jesus combateu o diabo com a palavra, você também deve fazer a mesma coisa. Sede meus imitadores. Você deve combater o mal com a palavra. Vamos lá? A espada aqui do Espírito, ela não é decorativa, tá? Ela precisa estar afiada e acessível. Afiada do quê? Na ponta da sua língua. Tem que estar na ponta da sua língua. Como assim? Não espere a tentação não espere a tentação chegar para buscar a palavra de Deus. É mal de brasileiro, deve ser mal de brasileiro esperar o problema vir para depois arrumar a solução. Não é assim que funciona. Como eu sei que a minha espada está cega, que a sua espada está cega? Se você tem dificuldades para lembrar versículos, olha só. Será que você precisa afiar a espada? Kelly, você não tem noção. Eu não consigo lembrar nem o que eu comi ontem. A palavra precisa estar na sua boca. Não é aqui, ó. Tá vendo aqui?
A palavra está aqui no papel como manual, mas ela precisa estar onde? Na sua mente, na sua boca. Você precisa falar a palavra, você precisa saber a palavra, você precisa conhecer como que você vai usar a espada, como que você vai arrancar a cabeça do seu inimigo. É questão de sobrevivência. Se a sua espada ela está cega quando você tem dificuldade para lembrar os versículos, você tem pouco contato com a Bíblia e fé baseada só em sentimento. A sua fé é tipo assim, uma hora eu sinto que vou vencer, outra hora eu sinto que não vou vencer, fica essa confusão de pensamento. E a sua fé, ela fica inconstante, né? Você só tem fé quando você de repente está bem ou quando está com bons sentimentos. Vamos lá. E qual seria então a prática diária para resolver isso? O que? Memorizar versículos específicos para suas lutas pessoais. Como assim? Se eu tenho batalha na mente, eu vou procurar versículos o quê? Que eu fale sobre batalhas na mente. Eu vou na Bíblia, pesquiso lá versículos sobre batalhas na mente. Memorize um versículo e declare o versículo. Você está entendendo? Você está entendendo como que você faz? Você, quando estiver com a batalha na mente, você procura o versículo, memorize ele e declare ele. Declare. É assim que você combate o mal. Você precisa declarar a palavra. Deus, ele não vai contra a sua palavra. Vamos lá. Ok, Kelly. Então, aprendemos sobre 6 armaduras. Essas 6 armaduras que você precisa analisar. Aí você consegue identificar o quão descoberto você tá e se você pode ir para a guerra ou não. Porque senão vai ser um soldado abatido com facilidade. Qual que é o desafio de hoje então para você? Identifique quais das peças dessas armaduras está mais frágil em você. Kelly, você falou de tanta coisa aí, agora como que eu vou saber? Volta e veja de novo. Quais das armaduras está deixando você vulnerável? Ore especificamente sobre ela. Por exemplo, suponhamos que a minha armadura que está mais frágil seja, por exemplo, o escudo da fé. O que é o escudo da fé? É os ataques na mente, né? Você já esqueceu, né? Você já esqueceu, né? Eu vou deixar por escrito aqui, ó, nos comentários, para você não esquecer. Tá, suponhamos que eu esteja sofrendo ataque na minha mente. O meu escudo da fé, ele está frágil. Então, esses dardos inflamados, eles vêm para nos colocar pensamentos de derrota, acusação, medo e dúvida. Então, quais são os versículos para ataque na mente? Tô procurando aqui, tá? Vou digitar. Vamos lá. Aqui em Romanos 12:2 diz o seguinte, ó. Esse seria um versículo para combater, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é bom, verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência e digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. É assim que eu vou combater os dardos inflamados na minha mente, recitando versículos que traz o que? Conforto, que traz força, que traz firmeza no meu propósito. Amém? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Vamos orar? Vamos orar. Deixa eu orar por você, para você que está aí do outro lado. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, abra meus olhos espirituais, Pai, para discernir as batalhas invisíveis. Reveste-nos hoje, Deus, com tua armadura completa. Cinge-nos com a verdade. Quando eu for deitar e quando eu for tentado a negociar princípios, proteja nossos corações com a tua justiça, Pai. Guarda nossas emoções que tentam nos governar. Firma nossos passos na paz do Evangelho. Levanta o escudo da fé contra todo pensamento contra a tua palavra. Guarda nossa mente com a certeza da salvação e coloque em minha boca a espada do Espírito, viva e eficaz. Nós não lutamos sozinhos, nós permanecemos firmes em Cristo, em nome de Jesus. Proteja, Senhor, essa pessoa que está aí do outro lado. Reveste ela, Senhor, com todas essas armaduras. Que ela possa, meu Pai, estar ciente de que quando chegar o dia mau, ela esteja preparada para vencer todos os dardos inflamados do inimigo. Porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra potestades espirituais. Aqueles inimigos nos quais a gente não vê. Eu peço que o Senhor, meu Pai, fortaleça essa pessoa, dê a inteligência, a capacidade para aprender, Senhor, mais da Tua palavra, para aprender com o Senhor, que é manso e humilde, Senhor. Declaramos que a Sua palavra esteja perpetuamente sobre a nossa boca, que o dia de hoje seja extraordinário, de conquista, de vitórias, e que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a combater todo o mal, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe o seu dia, que você seja um dia poderoso, abençoado, no nome de Jesus, e até amanhã.